Sou o professor Diego, professor de Química aqui da Científica. Vou cobrir alguns tópicos aí que diz respeito à parte de análise instrumental, parte mais básica laboratorial para técnico, comigo e também com os outros professores da Química da Científica. Aí, Ramon, podia dar uma apresentada aí para o pessoal te conhecer? Pronto, ó, eu sou o professor Ramon, sou farmacêutico, tá, gente? Minha área de atuação, basicamente, é as análises clínicas, mas eu também trato um pouquinho na parte de controle de qualidade de medicamentos, falo um pouquinho também na parte da pesquisa clínica, tá? Então, a gente vai se ver bastante em vários módulos dentro da científica. E para a gente, né, desde já é um prazer enorme, né, tá cumprindo e suprindo mais um edital aí na praça. E a gente vai falar também de vários concursos, pelo menos na parte de farmácia, onde você consegue conciliar aí está estudando para a Anvisa, né? Então já dou logo um spoiler. Anvisa e a ABSER conseguem? Tá super certo, tá, gente? Então a gente vai conversar sobre isso aí. Show de bola. Pessoal que está chegando aí e está sabendo um pouco aí sobre essa oportunidade, vou passar umas informações gerais aqui, prévias, né? É, as inscrições para esse concurso vão até o dia 30 de outubro. A remuneração vai variar entre 2.600 e até em torno de 10.000, se a gente tirar a carreira de médico, que é um pouquinho maior, 12.500, né? A gente vai focar mais nessa parte aqui de biólogo, farmacêutico, técnico, biomédico. Provas 17 de dezembro, então a gente ficar atento a isso, porque a gente tem um prazo aqui pós-edital que não é muito extenso, então a gente tem que estudar com objetividade, com assertividade. Mais para o final da live a gente vai falar um pouquinho de como funciona o nosso preparatório dentro da mentoria e da monitoria, tá? A gente tem cargos aqui para diversas especialidades de nível superior, até para físico, várias formações na área da saúde aqui, então vocês já devem ter conferido isso aí. E a gente vai dar um enfoque maior, né, nesses cargos aí que a gente vai trabalhar aqui no nosso preparatório, então biólogo, farmacêutico, biomédico, algumas especialidades de técnico. E aí, Ramon, eu já queria passar para ti, eu sei que você já atuou na área hospitalar, e às vezes quem, né, de repente está formando, ou alguém que não trabalhou ainda na área hospitalar, eu mesmo nunca trabalhei, queria que você falasse um pouquinho de como de modo geral, as atribuições, né? O que esse pessoal, esses profissionais de nível superior e de nível técnico realizam ali no dia a dia desses hospitais. Gente, ó, eu vou falar de maneira mais específica aqui, né? Obviamente que o técnico em química, né, ele vai ser responsável pela manutenção de equipamentos, ele vai ser responsável porque no próprio laboratório a gente tem diversas técnicas instrumentais que são utilizadas, né, nefilometria, turbidimetria, a gente tem as próprias espectrofotometrias, né, que são aplicadas, obviamente que são equipamentos mais robustos e a gente não consegue ver esse maquinário no seu interior. Mas um ponto de vista aí mais geral, né, as aulas aí com o professor Diego, o professor Magno, é a mesma estrutura do equipamento, só que numa máquina maior, tá? Basicamente é só isso. Então, a técnica em química vai trabalhar na produção, né, na manutenção desses equipamentos, na avaliação desses equipamentos, na produção de soluções. Então, tem essa parte dentro dos hospitais, tá? Agora, falando da parte de farmácia, biomedicina e biologia, né, que são áreas que se conversam dentro do hospital, basicamente esses três aí, eles podem atuar nas análises clínicas, né? O farmacêutico tem uma outra atuação também, mas é basicamente nas análises clínicas. Então, vai trabalhar com hematologia, parasitologia, bioquímica, imunologia, parasitologia, vai fazer avaliação de sumário de urina. Então, o biólogo e biomédico basicamente fica restrito, né, tendo alguma parte ali da biologia molecular, que vem crescendo muito dentro dessas instituições, né? Então, hoje em dia, já realiza biologia molecular em alguns hospitais, né, que tem aí a sua estrutura mais recente, né, alguns hospitais que aderiram agora ao sistema da EBSER, né, algumas universidades que colocaram esses hospitais aderido às suas instituições. E o farmacêutico a gente tem aí também trabalhando na própria farmácia, né? Então, na farmácia das UTIs, nas farmácias gerais, né? Então a gente tem ali a pediatria, tem a parte oncológica. Então a gente tem aí várias especialidades dentro do hospital, onde o farmacêutico pode atuar dentro dessas farmácias, né? Então tem as farmácias aí que chamam a gente tem as farmácias satélites, né? Que ficam dentro desses pontos,
para poder atender as demandas individuais de UTI, de pediatria, entre outros. E aí os técnicos em farmácia vão estar auxiliando nesse processo, né? Auxiliando nesse processo aí de liberação do medicamento, né? O farmacêutico faz a dispensação e o técnico vai fazer a liberação do medicamento, de fazer estoque, inventário. Então, basicamente, o de análises clínicas vai auxiliar, obviamente, o farmacêutico ou biomédico na coloração de lâminas, no preparo de amostras, né, na parte da microbiologia, no cultivo. Então, tem também a parte do sumário de urina, que às vezes o técnico que realiza, né, o farmacêutico, o biólogo, o biomédico, só vai fazer ali a confirmação posterior. Então, a gente tem aí basicamente essa atuação dentro do hospital, com uma rotina super interessante. Você não precisa ter, né, conhecimento prévio. Eu conheço muita gente que não tinha experiência, porque um dos pontos que a gente vai falar dos títulos, né? Não tinha experiência e foi aprovado. E aprendeu basicamente. Ele voltou a aprender, porque na faculdade a gente aprende, né? Mas aí tem esse contato novamente durante o serviço. E hoje em dia estão se saindo muitíssimo bem, tá? Então, basicamente é isso. Quem tiver qualquer dúvida, deixa no chat aí nas perguntas de algum cargo específico, né? Que eu não citei, eu falei muito pouco, acho que eu citei todos. Mas se eu falei muito pouco e você tem alguma dúvida querendo saber um pouquinho mais, deixa aí que eu respondo. Volta a barra para ti. Uma dúvida aqui, né? Você que já trabalhou na área hospitalar, tem colegas aí atuando também na EBSER. A gente tem uma remuneração inicial para esses cargos aí que a gente comentou, nível superior de R$ 7.623. Você tem uma noção de como é o plano de carreira, também se além desse vencimento, se há ali, por exemplo, plano de saúde ou vale-refeição e essa projeção na carreira, você tem uma noção de como é? Então, tem um auxílio à saúde, tá? Hoje em dia a EBSER ainda não tem mais o plano de saúde, mas eles ajudam você com 50% do valor do seu plano. A EBSER também tem auxílio alimentação, que agora teve a correção, né? Então deve estar 568, se não me engano, os órgãos federais, ou foi 658, acho que foi 658. Teve uma correção agora, né? Então estava de 400 e alguma coisa, foi para 658, teve essa correção, tá? Uma coisa que é muito importante, que pouca gente se atenta, né? Diferente de muitos órgãos, a EBSER é vinculada ao Ministério da Educação. E ela parte da mesma prerrogativa de crescimento, né, de gratificação, igual aos professores universitários. Então, o doutor na EBSER, ele ganha 60% de gratificação em cima do seu salário base. Então, o salário base da EBSER no final da carreira, para um farmacêutico, para um biólogo, para um biomédico, está em torno de, se não me engano, a letra E6, se não me engano, chama de E6 ou E4. Eu sei que a letra E é o F. Está em torno mais ou menos de 11.500 a 12.000. O base vai até 12.000. E aí você tem essas gratificações que vão incorporar. A insalubridade voltou a ser no mínimo, mas eles estão aí, né, discutindo aí para o sindicato, né, para poder voltar a ser no base, tá? Que varia de 20% a 40%. Nas UTIs são 40%. No caso do farmacêutico, né, não, nos laboratórios geralmente é 20%. Mas uma média, gente, só para vocês terem noção, final de carreira para um doutor dentro da EBSER aí está por volta dos 21 mil bruto, 22, tá? Então, mais ou menos por volta disso. Muito bom, né? Se a gente olhar com outras carreiras aí, que há outras carreiras que às vezes até pagam mais no inicial. Eu vou pegar o exemplo de cargo pericial, mas muitos não têm adicional de título. Então, quando você tem esse tipo de adicional, pô, quem já é mestre ou doutor já entra ali ganhando mais do que o edital, e quem não é pode correr atrás dessa titulação para agregar ali na remuneração, e é um aumento ali para o resto da vida, né? Até você aposentar, você vai estar recebendo aí esse adicional de título. Até enquanto o professor Ramon comentava, de fato, a letra aqui vai até... Aqui no plano atualizado fala S3, não sei se é isso, mas no final seria 12.451 vencimento, né? Mas aí incide o adicional de título, adicional a noturno, com plantão, adicional noturno, todo esse processo. Gente, assim, é um baita salário, né? Fora as gratificações por coordenação, por direção, por gerência, né? Então, tem muita gente aí na EBSER hoje em dia, né? Eu conheço um gerente da EBSER que deve estar por volta aí dos 28, 29 mil bruto, né? Então, é um salário excelente, né? E, assim, é fácil a progressão porque tem muita rotatividade,
Então, muita gente acaba saindo, deixam esses cargos vagos e alguém precisa suprir que está lá dentro. Então, tem uma certa vantagem estar lá dentro. Tem muita gente que está muito bem de vida hoje em dia, né? Eu conheço muito farmacêutico, biomédico e biólogo, que não tem outro órgão que está pagando, principalmente para biólogo e biomédico, um salário tão alto quanto esse. Top. Então, excelente oportunidade aí, pessoal. Vocês podem ver, de fato, né, nessas áreas mais específicas, biologia, biomedicina, às vezes você não tem tantas oportunidades no serviço público com boas remunerações quando a gente foge um pouquinho aí da área de docência, né? Alguns biólogos vão para essa área, mas para quem gosta de realmente trabalhar na sua profissão de forma aplicada, né? Essa é uma oportunidade em tanto. Ramon, você que deu uma estudada maior nesse concurso, já conhece aí, né, essa estrutura, essas etapas. Fala um pouco aí para a gente de como vai funcionar esse concurso, prova objetiva, até a prova de títulos, quem não tem muito título, vale a pena fazer? Qual que é a sua análise geral aí das etapas desse concurso? Gente, ó, a prova basicamente ela vai contar com 60 questões, se não estou enganado, tá, gente? Eu vou só dar uma conferida, mas são 60 questões, sendo 20 específicas, que aí ela tem um peso de 1,5, tá? Isso mesmo. Só olhei aqui para conferir, isso mesmo. 20 questões específicas com peso de 1,5, então é uma das dicas, né, que eu e o Dia a gente trazer no final, professor Diego, para falar para vocês. Foquem bem nas específicas, porque querendo ou não, são 20 questões que se tornarão 30 pontos. E a prova só vai gozar de 60 pontos. Então, se você já tem 30 pontos, vamos dizer que você consiga ali fechar as questões específicas, basicamente você tem metade da prova já, você já garante metade da nota. Tá? E você tem aí também 10 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico, mas com peso de 0,5. Então, basicamente, você vai somar 5 pontos se conseguir fechar, né? Então, 10 pontos no total, fechando as duas. E a legislação do SUS e da EBSER também, que é muito cobrada. Tá? A legislação do SUS, basicamente, tem que ler mesmo a legislação do SUS, então isso está disponível na internet. Então, é o melhor conselho que eu posso dar a vocês, né? A gente não tem muitas questões disponíveis hoje no mercado e também tem o material disponível na internet. Tá? E a legislação da EBSER também no próprio site da EBSER. Então, são dois pontos aí que vocês conseguem matar no edital. Mas a parte específica, né, de que fica responsável aí, a gente acaba abraçando e facilitando o processo de vocês, né, a EBSER, a IBFC, é uma banca que ela é muito honesta, mas ela precisa que você tenha esse conhecimento prévio para que você consiga desempenhar muito bem. Na parte de título, a gente tem 10 pontos, né, de tempo de serviço. Então, tanto no componente privado, no público, você pode somar 10 pontos se você tiver 10 anos de serviço, tá? Na área, obviamente. Então, se você é farmacêutico, na área de farmácia, se você é biólogo, em qualquer área, né, que tenha similaridade, né, não precisa ser na mesma área, mas eles avaliam lá a semelhança. E a gente tem depois a outra pontuação, né, que vai ali também estar em torno dos, se não me engano, são 8 pontos ou 7 pontos, eu posso olhar rapidinho aqui, que é da parte do doutorado, mestrado, que soma mais 10 pontos. Então, em título você tem 20 pontos, que faz a soma direta com a nota final, então isso soma diretamente. Então, eu nunca vi ninguém fazer 20 pontos, tá, gente? Para dizer assim, Ramon, já viu alguém fazer 20 pontos? Difícil. A pessoa ter doutorado, mestrado, especialização, produção científica, aperfeiçoamento, tem que ter 3 produções científicas, 2 especializações, é muito difícil. Acontece. Mas já vi muita gente não ter nenhum ponto somado no título e está em primeiro lugar e continuar em primeiro lugar e ser aprovado. Então, só para dizer, não consigo, não tenho essa titulação, Ramon, dá tempo, não dá tempo. Dá o tempo, dá e sobra, tá? Mas aí precisa fazer um estudo bem objetivo, bem direcionado, para conseguir ter o maior êxito aí na pontuação. Show de bola, pessoal. Então, só reforçando a dica, né, do professor Ramon, o mais determinante aí vai ser um bom desempenho na prova objetiva, né? Não se preocupa com o título nesse momento, preocupa na prova objetiva, porque o cara que tem doutorado para estar lá na prova de título tem que mandar bem na prova objetiva. Não adianta só ter o título de doutorado e sair muito mal na prova objetiva. Um outro detalhe, né, que o Ramon já trouxe no começo da conversa e tal, é a possibilidade da gente conciliar, né, um estudo para esse concurso, para outros aí. O Ramon comentou da Anvisa, ele vai comentar
daqui a pouco, mas a gente tem também, quem estiver estudando para um cargo desse no concurso nacional unificado, né, que tenha conteúdo específico dentro da especialidade, pô, você vai estar estudando conteúdo específico da sua área para um outro concurso aí, ainda que seja até para perito também, de farmácia, de Sim. biologia, muita coisa se comunica. Então, você não vai perder. Você vai estudar português, raciocínio lógico, informática, que basicamente cai em todo o edital. Então, a gente vê, né, como viável, sim, você conciliar essa mega oportunidade, às vezes com vaga ou cadastro de reserva, né, na sua cidade ou numa cidade vizinha. Então, a oportunidade, de repente, passar num concurso ali perto, né, de onde você mora e conciliando com o estudo aí para outros editais que vêm posteriormente, em dezembro, ou em janeiro, ou fevereiro. Então, acho que dá para conciliar. O que você acha, Ramon? Ó, eu acho que o que o Diego falou está muito correto, assim, foi muito assertivo. De fato é, né? A gente tem aí diversos concursos, né? Tem o Unificado, a gente tem as perícias aí, Pernambuco, tem alguns outros, né, estados que vão vir aí provavelmente no próximo ano. E a gente tem uma área que é muito cobrada nesse concurso da EBSERH, que é as análises clínicas, né? Que tem alguns concursos da área pericial que cobram, né? A hematologia, que cobra algumas áreas aí que vão ser cobradas dentro do concurso. Então, assim, só é ganho, né? Assim, não, eu não acho que, vou fazer como um teste. Eu acho que, na verdade, dá para você fazer, na verdade, não como um teste, dá para você fazer aí competitivo, você conseguir alcançar uma aprovação e até muitas vezes parar a sua jornada, né? Tem gente que vai dizer assim, não, às vezes o salário, né, o trabalho, a rotina, tem gente que gosta de trabalhar ali na bancada, gosta de ter contato com o paciente, né? Então, às vezes, até foge um pouquinho do que você achou que queria e descobre, às vezes, né, uma nova área aí que você quer atuar. Então, eu não deixaria de fazer, né? Eu não deixaria de fazer. E acho que dá, sim, super para conciliar. Acho que talvez não com o mapa, tá? Antes que alguém me pergunte, Ramon, e o mapa? No mapa, eu acho que o mapa ele vem muito específico, né? E aí eu não acho que não. Mas Anvisa, Unificado, as perícias, acredito que sim. Depende da carga horária do aluno de estudo, né? Do tempo, da maturidade dele, dá sim para conseguir conciliar esses dois concursos e sair muitíssimo bem em ambos. Top. Pessoal, já tinha adiantado, mas no começo da live, né? Vou reforçar aqui. A gente está, tanto o professor Ramon quanto os professores aqui da Científica, a gente está olhando com carinho aí todos esses conteúdos que vieram no edital da EBSERH, para até amanhã, no máximo, disponibilizar aí os novos planos de mentoria e monitoria para esse concurso, sobretudo para biologia, biomedicina, para farmacêutico, para técnico de análises clínicas, técnico em farmácia. Teve um colega aí que perguntou no chat, já passou, mas só reforçando, né? E o técnico em química, né? Foi até um debate entre o Ramon e eu hoje mais cedo. Eu não tinha visto o técnico em química, o professor Ramon me atentou, e aí eu notei que eu não tinha percebido, porque na parte inicial, onde vem a tabela dos cargos, não é citado o técnico em química nem como vaga, nem para a formação de cadastro de reserva. Porém, quando você olha os conteúdos por especialidade, foi citado lá nos conteúdos técnico em química. Não sabemos se o erro está ali na parte inicial do edital ou nessa parte final. Se de fato houver vagas para técnico em química ou cadastro reserva, a gente espera uma retificação nos próximos dias. A gente já viu que aquele conteúdo de técnico em química, a gente tem todo o material para fazer o plano de mentoria e monitoria. Então, para técnico em química, eu abro essa ressalva, mas para os outros aí, a gente já está trabalhando no lançamento amanhã desses planos de mentoria. E aí, Ramon, queria que você óbvio, né? A gente fala aqui, né, da importância desse estudo objetivo, direto ao ponto, porque o pós-edital aqui é curto, mas queria que você trouxesse aí algumas dicas de pontos do edital mais importante, tanto para biólogo, farmacêutico e biomédico, e também desse um pouquinho de spoiler para o pessoal de como a gente vai trabalhar isso dentro da mentoria. Gente, vamos lá. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, Diego, que eu lembrei agora.
Tem muita gente que quer fazer os dois cargos. Ramon, eu quero fazer técnica em análises clínicas e quero fazer farmacêutico. Gente, existem algumas jurisprudências que falam que os cargos, né, que têm uma abrangência maior. Então, se eu sou farmacêutico, biomédico e biólogo com especialização em análises clínicas, né, geralmente o biólogo precisa da especialização. Você consegue pleitear o cargo de técnico em análises clínicas mesmo não tendo cargo técnico, tá? Então, tem algumas jurisprudências aí, né, que falam sobre isso. A mesma coisa acontece com técnico em química, né, Di? Se você for químico, você consegue pleitear. A vantagem do concurso da EBSEC, pela manhã acontece as provas do ensino superior e pela tarde do ensino médio. Então, quem quiser, é possível, Ramon? É possível. Então, já tirar essa dúvida caso venha a surgir. É possível você concorrer aos dois cargos, beleza? Gente, agora falando dos cargos de farmacêutico, biomédico e biólogo, mais especificamente. E o de técnico em análises clínicas também, só que numa cobrança menor. O que a EBSER cobra bastante, né, no cargo de farmacêutico, vem um pouco de farmacologia, então cai um pouco de farmacologia do sistema nervoso central, cai bastante as análises clínicas, tá? Hematologia, cai um pouco de instrumental, perguntando um pouco de técnica, tá? Na prova que eu fiz, caiu escrevendo a técnica de espectrometria de massas, e ele escrevia no enunciado a técnica, você tinha que lembrar qual era a técnica ali, né? Falava da carga iomassa, etc, etc. E aí você tinha que marcar lá. Falou de patologias como esquizofrenia, entre outros. Então, é uma prova que tem um grau de cobrança, ela é muito justa, ela basicamente, né, quando você olha lá o cargo de farmacêutico, é 200 milhões de assuntos, tá? Mas geralmente, da parte da legislação, cai uma ou duas questões, tá? Principalmente a RDC 222, que fala do gerenciamento de resíduos de saúde, tá? Então sempre cai uma questãozinha sobre esse tema. Cai também em farmacologia, cai umas duas questões, e análises clínicas cai bastante. Então, uma questão de parasito, geralmente uma questão de micro, duas de hematologia, duas de bioquímica. Então, é importante focar nesses temas. Mesma coisa para o biólogo e para o biomédico, né? Então, o biólogo ainda dá um pouco de genética ali, a genética vem com um pouco mais de força dentro da biologia. E na parte da biomedicina cai um conteúdo bem específico de análises clínicas, né? Então, vai falar parasito, microbiologia, a mesma coisa dessa outra parte do conteúdo de farmácia que também cai. E para o técnico de análises clínicas, é importante lembrar das técnicas. Então, quem tem experiência em laboratório pode usar isso também a seu favor, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, amor, trabalhei com isso. Gente, isso serve para prova, tá? Tem muita técnica que a gente aplica. Se aplica da maneira correta, não faz um ajustezinho, dá um jeitinho. Basicamente, você vai lembrar do passo a passo e na prova vai basicamente cair dessa mesma maneira. Então, coloração de Gram, os métodos de fixação, então, de líquidos, de líquidos cavitários, de amostras, mas amostras biológicas, como é a conservação, transporte. Tá? E o técnico em farmácia, que é uma parte mais simples da farmacotécnica, né? Como é que a gente manipula os produtos farmacêuticos, produz cápsula, faz o invase. Então, basicamente, é isso que é cobrado, tá? A gente, obviamente, vai fazer um caderno, né? Dentro da mentoria, vocês vão ver como é que a gente trabalha. Na mentoria, a gente meio que ajuda o aluno de uma forma quase entregando na mão, assim. Mas a gente precisa que vocês se dediquem bastante. A gente vai fazer um caderno de questões bem elaborado. Tem provavelmente um simulado, acho que a gente vai conseguir fazer. Vou falar com o professor Diego para a gente fazer pelo menos 1 ou 2 simulados, para vocês se sentirem mais aptos para a prova e conseguir realizar uma excelente prova. Mas a mentoria a gente acompanha vocês quinzenalmente, mensalmente e, obviamente, todo dia. Os mentores aí têm um Telegram aberto para dúvida de vocês. E nosso objetivo é facilitar essa caminhada que é estressante, é difícil, mas que no final é edificante. Então, nosso objetivo maior na científica é também pular junto com vocês aí nessa aprovação que logo virá, né? E espero que seja tanto na EBSEC, quanto na Anvisa, quanto na Polícia Científica, todos esses concursos aí que estão aí no mercado. Show de bola, pessoal. Então, só complementando a fala, né, o professor Ramon já trouxe aí um resumo de tudo que vocês que decidirem estudar com a gente na científica vão ter, né, esses cadernos, esses bizus, a gente traz esse conteúdo esquematizado, o que é importante. Para muitos conteúdos, a gente traz também abordagem em vídeo, né, para trazer essa objetividade também na forma de videoaula. E também algo importante, nesse período pós-edital que é curto, a gente monta um plano de estudo individualizado com base na carga horária livre que você tem cada dia da semana,
né, para você saber exatamente o que fazer em cada dia, a ordem tem que ser feita, o momento você vai revisar esse tópico, o momento você vai resolver a questão desse tópico, a gente traz minhas metas diárias para você daqui até o dia da prova, até a revisão ali de véspera, para, obviamente, otimizar a sua chance de aprovação nesse concurso. Então, vocês vão ser acompanhados de perto aí, né, por nós professores. O Ramon tem muita experiência nessa parte de análise clínica, os conteúdos da farmácia também. Então, a gente está muito animado com esse edital. A gente já tem um link de inscrição, talvez não vai direto ainda para a compra, mas você deixa lá o seu contato, até amanhã à noite a nossa equipe já vai entrar em contato com você, tá? Disponibilizando a inscrição na mentoria e monitoria, porque todo minuto aí é precioso. E eu acho que é isso, Ramon. Não sei se você quer trazer mais alguma dica aí, uma orientação final para o pessoal que está de olho aí no concurso da EBSER. Gente, eu só para lembrar vocês que é um concurso excelente, né? Eu falei mais cedo do spoiler, né? Tem muita gente agora que foi aprovada em concursos aí pelo Brasil, como auditor da Receita Federal, analista, peritos criminais, que trabalhavam na EBSER, né? Então, assim, esses profissionais estão aguardando as nomeações nesses outros órgãos, tá? Para poder, né, assumir os outros cargos, e eles não podem, obviamente, né, ter esse duplo vínculo, nesse caso, então eles vão ter que pedir desligamento. Então, dando spoiler para vocês, aqui, pelo menos no Nordeste, aqui em Salvador, eu sei que alguns hospitais aí têm por volta aí para farmacêutico de 8 a 10 vagas, tá? Para biomédico aí de 2 a 6 vagas, tá? Estou falando de Salvador. Os outros estados eu não posso falar muito, tá? Porque realmente não é a minha realidade, mas eu farei um serviço, como eu falei, né, com algumas mentorandas que eu já tenho, né, que estão fazendo a Visa. Falou, Ramon, posso fazer? Eu falei, vamos fazer junto, vamos correr atrás. Da gente, Deus, vou dar uma sondada, falar assim, vou sondar para perguntar como é que tá. Até porque a gente sabe que a taxa de reserva na EBSER, né, pode ser que não seja vaga direta, como todo mundo espera, mas geralmente nesse prazo de um ano, prorrogado por mais um, que sempre prorroga, né, vai convocar aí, chuto eu, que 2 ou 3 vezes no mínimo de vagas aí do que está lá, né? Acho que são 600 no total, tem área médica, com área administrativa 600. Deve convocar na parte assistencial, que é a área que a gente vai atuar aí, por volta aí, assim, são 106, 109, acho que, não lembro agora o número exato, 3 ou 4 vezes a mais aí. Tenho certeza aí que vai convocar essa quantidade aí muito maior. Porque está carente e o governo está investindo bastante, já tendo bastante verba aí para esses hospitais crescerem, tá? Então, basicamente é isso, gente. A dica que eu dou para vocês: corram atrás, porque não é porque tem CR lá que essas vagas não vão surgir. Gente, aí a Linisca, o nome dela é Linisca, tem sempre CR para farmacêutico, mas no mínimo, na pior das hipóteses, chama 2. Farmacêutico, geralmente, a rotatividade é grande e a necessidade é enorme, porque farmacêutico, né, tem que dispensar medicamento, e medicamento, a dispensação é privativa do farmacêutico. Então, a gente sempre tem aí a obrigatoriedade de ter o farmacêutico presente. Então, sempre tem a convocação, seja para o laboratório, seja para as farmácias. Show de bola, pessoal. Então, não desanimem aí pela questão de ser cadastro reserva. Essas posições no governo, né, são regidas por CLT. Nós temos a desvantagem de não ter estabilidade, mas na prática há uma estabilidade. Eu trabalhei 8 anos na Embrapa, tinha colegas lá há 30 anos, nunca teve um caso de demissão na unidade que eu trabalhei. Então, existe sim essa estabilidade, ainda que informal. E um detalhe importante, que aí é uma vantagem, né? Você tem o FGTS, que a gente que é estatutário não tem, e uma outra coisa mega valiosa é o tal da data base, que todo ano há um acordo, quando não há esse acordo, vai para dissídio, vai para a justiça e sai alguma coisa. Então, eu pego aqui o meu exemplo como emblemático aí. Por exemplo, eu era analista da Embrapa CLT
também era uma vaga mais cadastro reserva. Ao longo da validade, para o meu cargo de químico, só para terem uma noção, chamaram mais de 30 candidatos. Então, chama bastante, e por conta de database, adicional de título, que lá eu tinha, aqui eu não tenho. Hoje, se eu estivesse na Embrapa, com certeza estaria ganhando uma remuneração maior do que aqui no cargo de perito da PCDF. Então, há vantagem e desvantagem, vou falar que é só vantagem, mas há muitas vantagens nesse regime seletista, porque não há um histórico de demissão e tem toda essa questão do reajuste do FGTS. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. Quem sabe que nessas áreas, biologia, biomedicina, farmácia, não tem tantas oportunidades que pagam tão bem quanto essa, e com certeza vai ser usado esse cadastro reserva, como o professor Ramon falou. Então, não desanime, porque muitas pessoas vão deixar de fazer porque é PR, e aí que está a sua oportunidade de estar ali na primeira, segunda, terceira posição, certamente você vai ser convocado. Eu acho que, gente, eu só posso, né, eu e o professor Diego, desejar para vocês aí uma excelente oportunidade, desejar para vocês, na verdade, bons estudos, na verdade, venha fazer parte da nossa equipe, né? Obviamente, não posso nem estar falando sobre isso, né? Sou suspeito para falar, mas a gente elabora tudo com muito carinho para vocês, né, no detalhe. Então, a gente passou por essa etapa de estudar para concurso. Então, a gente sempre faz da maneira mais assertiva, mais objetiva para vocês ganharem tempo, tá? Então, para mim vai ser o maior prazer, né, eu ter vocês aí como mentorandos, né, desse concurso da EBSER. E não deixem de abraçar essa oportunidade, né? Muitas outras vão surgir, mas a gente não sabe, às vezes, o tempo que essas outras vão surgir, né? E às vezes a gente fica ansioso, esperando. Então, quem sabe, às vezes, essa oportunidade surgiu e é com esse concurso da EBSER. Então, desejo para vocês uma excelente noite, um forte abraço. Passo a palavra para o professor Diego. Mas, gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês que estiveram aqui com a gente. E não deixem de se inscrever. Vai ser uma oportunidade incrível que vocês vão estar entrando aí. Valeu, Ramon. O pessoal aí também que acompanhou a live toda, valeu demais pela paciência. Espero que as informações que o professor Ramon e eu passamos aqui tenham ajudado a esclarecer sobre esse concurso. A gente vê como uma excelente oportunidade. Reforça o convite para vocês virem se preparar com a gente, tá? E a gente vai se vendo aí no dia a dia, a gente vai passar muito conteúdo, dicas aí para como se preparar para concurso, não só da EBSER, da área pericial, da Anvisa, tá? Conte comigo, com o Ramon, com toda a equipe da Científica, a gente se vê aí em uma próxima oportunidade. Valeu!